Então, eu vou fazer uma música para a gente começar, que se chama Quem Vem Lá. Alguém vem pela estrada. Alguém vem me encontrar. Alguém tão paciente que vem pra me buscar. Quem vem na hora difícil. Quem vem me confortar. É Jesus, o divino amigo. É Jesus que vem me ajudar. É Jesus no barco comigo. É Jesus acalmando o mar. Ele vem e as ondas se calam. Ele faz o vento amainar. Ilumina onde estava escuro. Me ensina a continuar. É Jesus, o divino amigo. É Jesus que vem me ajudar. É Jesus no barco comigo. É Jesus acalmando o mar. Pegadas a me acompanhar. Pegadas a me acompanhar. Passo para ti, Nailka. Muito bem, então. A gente vai começar mais um diálogo literário, né? Que faz parte do nosso projeto de incentivo à leitura, e ele não é só isso, mas a gente tem muitas ações a mais. Nós temos uma apostila de dicas pedagógicas para os evangelizadores, para os pais, temos cards, temos uma porção de coisas que a gente trabalha. A avaliação de livros para auxiliar na distribuidora, e o nosso diálogo literário é parte do trabalho que se faz para a divulgação dos livros que o grupo de avaliação escolhe. A gente tem a bênção de ter um trabalho em parceria com a distribuidora e fazer um trabalho bem diferenciado, porque nós, além de avaliarmos aquilo que a distribuidora nos traz, ela nos permite que a gente aporte com sugestões.
E o livro que a gente vai trabalhar hoje, que é Bernardo, Uma Estrela Brilhante, é o livro da Júlia, e que nós sugerimos à distribuidora, e com muito esforço da própria Júlia, né, e o empenho da equipe, nós conseguimos, então, materializar o livro do bimestre na forma desse belo presente, né, para todos os corações. A Júlia teve a delicadeza de autografar cada um, colocar um marcador de páginas, um adesivo, né, com a frase especial do Bernardo. Então, que todo mundo possa se sentir muito feliz e merecedor de receber uma bênção tão grande. Esse trabalho também, ele está vinculado às diretrizes do plano de trabalho do Movimento Espírita Brasileiro. Na diretriz 8, ele nos fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Emmanuel nos fala: o livro ilumina o pensamento. Certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustentem e dignifiquem a vida na terra de hoje. Então, quanto possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do livro espírita. E fazendo isso, a gente também entra na diretriz 9, que é a participação do espírita na sociedade. Porque esse livrinho, ele vai abrindo portas, vai passando pelos lares e vai chegar aonde? Não sabemos. Quanto mais ele for, mais importante vai ser esse nosso movimento. Mais corações vai atender, mais corações vai esclarecer e mais corações vai consolar, né? Então, nós queremos hoje apresentar a Júlia, agradecer imensamente a presença dela, essa oportunidade que nos deu, né, de estar em contato com esse trabalho maravilhoso e de poder dispersar, né, esse trabalho no nosso estado todo, vai chegar em todas as casas adesas, né, do Clube do Livro Infantil. Então, a nossa convidada de hoje é Júlia de Souza Machado, autora do livro Bernardo, Uma Estrela Brilhante, e o nosso livro do bimestre do Clube do Livro. Então, ele é o livro de maio e junho. É natural de Florianópolis, solteira, é advogada. Sua área de atuação é no direito da criança e do adolescente. Apaixonada pelo universo infanto-juvenil e a forma tão bela de ver o mundo pelos olhos de uma criança, se dedica à literatura como escritora. Frequenta o Centro Espírita Luz e Caridade, no bairro Trindade, em Florianópolis, desde o ventre materno. Isso é muito lindo, né? No Centro Espírita é aquela trabalhadora bombril. Te cuida, Júlia, todo mundo vai te querer. Ajuda na organização, no atendimento fraterno, é palestrante, enfim, fica sempre à disposição para onde for mais útil o seu trabalho. Tem mais um livro publicado não espírita, chamado Uma Ladra no Reino de Bragança. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Júlia, das suas primeiras impressões, e depois a Amber vai começar a entrevista do diálogo literário do bimestre. Bem-vinda, Júlia. Muito, muito obrigada. Primeiro de tudo, queria agradecer muito, muito, acolhida sempre pelo grupo. Foi muito carinhoso todo o acolhimento que vocês fizeram e a oportunidade de estar aqui para a gente compartilhar mais essa noite, mais esse gostinho bom pelos livros e pela literatura. Muito bem, então, tudo bom, Júlia? Obrigada, Nailka. E hoje já tá mais friozinho, né? Aqui onde nós estamos. Então a Nailka tá lá no litoral e eu tô aqui bem no oeste, né? E fazemos parte dessa equipe aí formada por diversas pessoas no estado todo e envolvidas com a disseminação do livro espírita, do livro infantil, né?
E aí, então, Júlia, eu queria começar a nossa entrevista perguntando para você como foi que você começou a escrever, quando foi, como é que foi esse processo de você se tornar escritora? Então tá. Na verdade, não teve bem um começo essa escrita. Meus pais, eles são professores e eles sempre me incentivaram muito, tanto no caminho da leitura, quanto no caminho da escrita. Então, são hábitos que se tornaram parte de mim ao longo dessa minha jornada. Algumas passagens curiosas por isso, né? Por esse hábito de leitura, que posso comentar, né? Uma, uma peripécia infantil de quando eu estava aprendendo a ler, sentado na escada de casa, com um livrinho de cabeça para baixo, eu tentava ler e interagir com aqueles personagens. Então, a literatura sempre gostei muito desse mundo. E lá pelos 8, 9 anos, quando me despedi da minha querida avó, eu comecei a me utilizar dessa ferramenta de escrita de forma mais carinhosa, também como uma forma de demonstrar sentimento. E desde então, eu adoro sonhar com essas histórias no meu mundo particular, algumas no papel, algumas não, mas todas fazendo parte desse mundo maravilhoso de Alice que todos nós temos. E a ideia do livro, como é que nasceu essa ideia de escrever o livro do Bernardo? É o teu segundo livro, né? Você já tinha escrito um livro antes. Certo. Eu já tinha um livro antes, sim. Em 2021, eu lancei o primeiro livro pela Viseu. Não era algo esperado, não era algo muito planejado. Foi uma aventura, pode-se dizer, né? Uma aventura de que estávamos todos envolvidos na pandemia, naquela caos de não saber muito ao certo como seriam os nossos próximos passos. E eu pensei, e se eu nunca tentar? Né? Então, para não ter também o egoísmo de guardar talvez uma história boa só para mim, eu tentei. Deu certo, mas alguém gostou. E hoje eu não me vejo mais longe desse mundo da escrita. E lá atrás, quando eu fiz esse lançamento desse primeiro livro, eu fiz uma promessa para o Bernardo, né? Que à época estava com seus 2 para 3 anos. Ele, desde pequeno, sempre foi muito atraído por livros, ganhava bastante do pai e da mãe. Então, era uma criança que gostava muito de brincar com livros, gostava de ter livros à mão. E à época eu fiz uma promessa de que eu gostaria, né, de fazer uma história, nada, nada com glitter e arco-íris, mas algo que o acompanhasse, que fizesse parte de uma memória gostosa, que ele pudesse crescer olhando aquele pequeno mimo, por assim dizer, né? Algo que acompanhasse ele. Essa promessa, enfim, não conseguiu ser cumprida durante a sua trajetória aqui, mas nasceu então a história do Bernardo, uma estrela, né, uma estrelinha brilhante, como uma ideia de um memorial. Isso não torna exclusivamente essa história um memorial em si, até porque isso iria contra os princípios básicos daquilo que a gente estuda aqui dentro do Espiritismo, que é a necessidade da gente também deixar os nossos entes queridos partirem, seguirem, né, para um plano que é tão mais gostoso, tão melhor do que esse nosso plano físico, apesar de nós
de forma tão egoísta, desejarmos que esses nossos entes queridos retornem para nós, né? Então, Bernardo, ele esteve conosco, encarnado aqui na Terra, por 4 anos muito intensos, de muito amor, de muito carinho, né? Porque realmente uma criança extraordinária. Hoje, pelo benefício do perguntai e sereis respondidos, eu sei que ele não é em absoluto uma criança, principalmente desamparado e em sofrimento, né? Apesar de ele ter nos deixado de uma forma tão abrupta, dolorosa, a dor maior é de quem fica, não de quem vai, né? Ele se despediu, apesar de nós só termos percebido mais esse movimento depois do que tudo aconteceu, né? E a questão maior que quando tudo aconteceu, né? Tudo girava em torno dessa dor, essa dor chamada perda, né, que é muito difícil a gente, mesmo dentro da doutrina espírita, a gente ter o hábito de lembrar que nós não perdemos os nossos entes queridos. Quando esse momento chega, é muito difícil a gente não falar que nós perdemos alguém. Então, a ideia surgiu como uma possibilidade de que essa compreensão da nossa doutrina chegasse a mais pessoas, né? Com a luz da nossa doutrina, a gente vê que nada acontece por acaso, mas, como bem disse o nosso Mestre Jesus, tendo olhos de ver, não vês, e ouvidos de ouvir, não escutas e não compreendes. Então, essa ideia nasceu de quem tinha essa clareza de que nós estamos aqui só de passagem, né, e nada acontece sem a providência divina. Então, com o apoio da minha família, que esteve comigo constantemente nesse processo, e, claro, o consentimento dos pais do Bernardo, meus primos, nós levamos essa história para a editora Apres, que na mesma hora acolheu essa história de forma muito carinhosa e muito pessoal. Entendi. E vocês são todos de família espírita, Júlia. Isso. E imagino que esse conhecimento também deve ter contribuído para dar um enfoque diferente, eu imagino, né, de famílias que não têm esse conhecimento, né, que a doutrina traz a respeito da vida que continua, né? Como é que foi, por exemplo, porque a Apres não é uma editora espírita, né? Então, como é que foi para apresentar essa ideia para a editora e trabalhar com a ilustrador, para deixar essa história como você queria? Como é que foi esse processo? Desde o princípio foi uma história muito bem acolhida e muito bem recebida. Ah, como comentei, nada acontece por acaso. A produtora do livro, ela cuidou com esse carinho mais do que especial, porque ela também já tinha sentido a dor de mãe de ter, né, dado à luz a um serzinho e o perdido logo depois. Então, ela cuida até hoje com muito carinho de todo esse projeto. Com parte da ilustração, de igual forma, que foi ilustrador o Júnior Marques, foi um querido que prontamente sempre atendia e conversava e fazia os ajustes que precisavam, porque ele compreendeu desde o início que se tratava de uma história diferente, e ele teve assim essa sensibilidade de acatar as sugestões, de entender que eu gostaria que não fosse retratado com alguns tabus que a gente tem dentro da própria literatura religiosa, como aquela visão angelical dos nossos desencarnados. Uma coisa que me ocorre é quando o livrinho saiu,
E até hoje é assim. E o livrinho chega nas mãos das pessoas, não importa de que religião elas sejam, não importa em absoluto, porque em várias ocasiões o livro já chegou em instituição católica e foi amplamente abraçado. Evangélicos, que geralmente são mais fechados, apoiaram de igual forma. Então foi uma surpresa bem grande que a ideia desse alento e desse amor de pensar que os nossos entes continuam conosco, talvez, né, não, nas outras religiões, não na mesma ideia de que nós espíritas pensamos que eles realmente continuam conosco a nos esperar, né? Mas foi abraçado, e isso é muito gostoso. É muito gostoso quando a gente percebe que as barreiras entre as religiões não existem mais, porque um amor comum as une de forma geral, que é o amor do Cristo, né? Que é o amor que ele nos ensina. É maravilhoso, né? Você fala e eu vou pensando aqui que o fato de você ter uma editora como a Apris, né? Que para mim, que trabalho com livros, é uma editora que tem um poder de penetração muito grande, né? Então, se você quiser um livro que chegue a muitos lugares, é uma excelente editora para Exato. fazer isso, porque ela chega, né? Ela chega até o pequeno livreiro ali, o livro acaba ficando disponível. Então, realmente, e o fato de você ter uma editora que não está vinculada a nenhum princípio religioso explicitamente, né? Abre as portas para todos os outros credos, né? Para o É. pessoal já. Porque a gente sabe que tem alguns lugares que eles veem FEB Editora, né? Federação Espírita já barra, não precisa nem olhar o livro, né? Tem gente que já ali já torce o nariz porque é uma religião diferente, né? Mês E aí eu só passado queria. eu fui, Ah, mês passado eu fui num colégio franciscano levar o livro e eles quiseram que eu contasse a história para as crianças. olha lá. Então foi muito É, e quando gostoso. tem esses princípios que são comuns, né? Que é o que Kardec fala, essa parte moral não tem o que brigar sobre ela, né? Ela Exatamente. se repete, então são pontos em comum que acho que é o que a gente tem buscado hoje, né? Assim como também nós, no meio espírita, a gente abraça músicas que são evangélicas, a gente traz preces que são católicas e que a gente repete, né? Porque elas têm um fundo que se mantém, né? Exatamente. Que permanece. E eu quero mostrar o livro porque a Júlia diz livrinho, né? E ele é um livrinho pequeno mesmo, né, em relação a outros tamanhos, mas ele é um livrão de conteúdo, né? Então, ele só é livrinho no tamanho mesmo, que ele é um pouquinho menor. E como é que foi a escolha do tamanho? Foi sugestão da editora? Você que pediu que fosse um livro assim para as mãozinhas das crianças pequenas? Amber, eu confesso que esse livro, ele nasceu desse tamaninho assim, ó, que o objetivo eu ia estar feliz se isso consolasse a minha família, entende? Porque isso foi de um tamanho tão grande que, por exemplo, vou citar dois exemplos bem rápidos, assim, tem muita criança na minha família. Então, tem uma vizinha dos meus primos que até hoje bate na porta deles e entrega cartinha para o Bernardo, porque sente falta dele. Tem duas amigas do Bernardo, já são um pouquinho maiores, elas estão mais ou menos com 8 anos, elas são gêmeas. E elas são fissuradas no Bernardo. Então, muitas crianças ficaram com aquele vazio e ficaram com muitas perguntas. Então, o meu objetivo era que se isso chegasse na minha família e fizesse diferença na minha família, isso ia estar assim, ó, sensacional. Isso ia ser para mim sensacional, porque seria uma forma de cumprir com a minha promessa com ele e contribuir com a minha família num momento que tu não tem, um sinto muito, não é suficiente. Não é suficiente. Então, tamanho de livro, é,
papel, eu não estava preocupada com nada. Então, não foi uma escolha sequer consciente. Foi um projeto que eles me apresentaram e eu achei legal e eu comprei a ideia, né? Mas isso tomou uma proporção muito grande porque uma pessoa foi passando para outra, que foi passando para outra, que foi passando para outra, e hoje eu me vejo numa felicidade muito grande em saber que as pessoas leem o livro e elas se identificam com o livro. E isso é uma alegria que eu não tenho palavras para descrever isso. É muito gostoso ver as pessoas, principalmente com relação ao credo religioso, pessoas de todo credo abraçarem o livro e se identificarem com a história. E isso, para quem escreve, não tem gratificação maior do que essa. Imagino, né? Imagino, porque. E assim faz a gente pensar também no poder da literatura, né? Numa uma situação tão dolorida, né? De ruptura tão brusca, e você poder pensar no livro como um remédio, né? Para adultos e crianças, né? Da mesma forma, porque tem gente que acha que o livro é só para criança, né? Mas experimenta o adulto ler para ver, né? Eu já tive experiência de abrir vários livros ditos infantis, livros ilustrados e terminar o livro em lágrimas, né? Porque me toca profundamente. Eu acho que tudo que mexe com o sentimento, né, da gente, ele vai de 0 a 100. E os adultos às vezes são um pouco resistentes a um livro que fala de partida, embora o livro tenha uma suavidade, né? As cores são suaves e a forma como você aborda o tema é muito suave, é muito metafórica, né? Então, não é nada assim que choque, né? É uma coisa muito tranquila de ler. Mas a gente nota que os adultos, às vezes, eles têm um certo receio, né, de apresentar um livro com essa temática para criança. Ah, é muito triste. Ah, mas não percebem que ali tem, assim, um preparo para lidar com esse sobe e desce da vida, né? Que uma hora acontecem coisas boas e outra hora acontecem coisas difíceis, né? Exatamente. Que faz parte desse ciclo da vida. Então, eu queria te perguntar como é que foram as experiências de leitura compartilhada desse livro, né? Ler para os teus sobrinhos, alguma coisa que você já trouxe, é, essas pessoas que tiveram contato com o livro diante de você, a primeira leitura que você fez do livro em público, como que foi? As leituras públicas em si, elas foram todas muito comoventes, como já é de se imaginar pelo próprio mote do livro, né? A primeira leitura em si foi em Blumenau, na ocasião do lançamento do livro, num momento que remontava a um ano do ocorrido. Hoje, mês passado, né, fazem 2 anos do que tudo aconteceu. Na primeira leitura em si, foram muitos sentimentos. Sentimentos variados pelas pessoas que estavam, por aqueles que partiram, né? Uma das coisas que pouco se falou durante o que foi muito noticiado, né? Virou muito mídia, notícia. Muito se falou dessas 4 crianças que nos deixaram, né, que deixaram suas famílias, mas poucas matérias foram sobre aquilo que não aconteceu, né? Então, quase nenhuma das matérias falou sobre as professoras, né, as professoras que juntaram as crianças, sobre, por exemplo, como naquele dia específico, contrariando a rotina inteira da instituição, as professoras decidiram não colocar os bebês no pátio, no seu banho de sol habitual, né? Pensa como seria difícil juntar todos os bebês na hora do apavoro.
Ou sobre a professora que juntou cerca de 10 crianças dentro de um banheiro, esquecendo que o seu próprio filho estava na sala do lado. São tantas coisas, tantas coisas. Isso não tira a dor, é claro, desse nosso sentimento de perda, né? Do sentimento de dor pela partida. Vamos tentar substituir isso. Vamos tentar substituir a perda pela dor pela partida. Né? Mas esses pequenos detalhes, eles nos fazem recuar, nos fazem ter a necessidade de recuar, tentar enxergar através das nossas lágrimas e entender que Deus, ele não nos coloca em uma missão que a gente não pode cumprir e que ninguém vem antes dessa nossa hora programada, nossa pilha que acaba. Então, é muito importante que nós compartilhemos histórias assim, de ler para as crianças, de abordar o assunto do desencarne, porque ele é algo natural, né? Mesmo que a gente fale fora do âmbito religioso, o desencarne é uma das certezas que a gente tem na vida. A gente pode não saber, a gente pode planejar condições de futuro, mas a única coisa que a gente tem certeza em si é que em algum dia, em algum momento, a nossa hora vai terminar. E que bom seria, né? Como bem diz Joana de Ângeles, que bom seria se a gente partisse numa boa hora. Né? Aquela hora em que a gente está feliz, equilibrado. Partir em má hora ninguém quer. Ninguém deve querer partir em má hora. Né? Então, é muito interessante ter esse hábito de estudar. Esses exemplos que você traz, né? Da outra vez que nós conversamos, que você também comentou, eles sempre me fazem pensar nessa providência divina que se manifesta, né? Então, como Deus coloca pessoas com uma têmpera, né? Necessária para dar conta de certas situações, porque a gente só se conhece realmente quando atravessa, né, as crises, as dificuldades, os eventos. E você falando dessas professoras, qualquer um de nós, ao se colocar, tentar se colocar num lugar desses, né, a gente não sabe o que a gente faria, né? Ninguém sabe. Então elas agiram com essa coragem, com esse destemor, né? Seguindo as intuições e quanto de tudo isso não foi a providência ali fazendo com que os riscos, né, minimizando assim o acidente, o evento, né, para que Exato. fosse realmente só quem precisava, né, atravessar aquela dificuldade, que Exato. chegou o momento da passagem, né? A sua passagem está carimbada para hoje, hoje é o seu momento de retorno, né? E aí, então, eu quero pedir para ti, assim, como é que foi o papel do espiritismo e da casa espírita nesse evento, né? Vamos chamar assim, nesse acontecimento que mexeu com a família toda. O centro espírita, ele sempre esteve presente na minha família, como bem já ressaltasse, minha família é espírita, temos a oportunidade de aprender, de tentar frequentar. Apesar de que algumas pessoas ainda não conseguem sentir isso, eu tenho em mim que o nosso centro espírita, a nossa casa, elas têm um papel de segundo lar. Nós deveríamos, ao menos, nos apoiar no nosso centro espírita como se fosse nosso segundo lar. No caso em questão, não tratando de mim, mas da família do Bernardo, é o Centro Espírita Cefac, lá em Blumenau, que sempre acompanhou o Bernardo, inclusive naquela semana, né, na semana do ocorrido, o Bernardo estava com Jesus em casa, que a evangelização
tinha atividade e as crianças levavam cada semana o boneco de Jesus, esse mesmo boneco de Jesus, para as suas casas e devolviam na semana seguinte. A evangelização das nossas crianças é algo extraordinário. Nós adultos somos muito complicados, seja no sentido poético da palavra ou espiritual. Então, é claro, o que nós fazemos depois desse nossos eventos, um evento sísmico em nossa vida, é de nossa responsabilidade. A nossa doutrina, ela já bem diz, é a doutrina consoladora, é o consolador prometido. Nosso centro espírita deveria ser, ao menos, a nossa casa acolhedora, nós deveríamos nos sentir em casa. Então, o decodificador, ele fez o papel dele ao construir 5 pilares bem fortes do nosso Pentateuco, e ainda assim, nós remamos muito, né? O que fazemos da doutrina é responsabilidade nossa. É uma coisa muito interessante. No último fim de semana, em uma das palestras que houve no Seminário da FEC de 160 anos do livro Céu e Inferno, um dos palestrantes ele comentou sobre como o livro Céu e Inferno era um dos menos lidos na doutrina, seja por trabalhadores ou quem só frequenta, né? E eu acho isso muito interessante, porque eu sou da área do direito, né? E eu concordo plenamente com quem diz que o livro Céu e Inferno, ele é o Código Penal da doutrina espírita, das nossas penas e gozos futuros, né? De todo esse preparo que a gente aprende a ter para a nossa vida futura, entender o que pode nos acontecer no futuro para que possamos trilhar um caminho legal agora. Então, isso é muito importante. É muito importante nós não lembrarmos apenas de Deus nos dias bonitos e felizes. Lembrar de Deus, lembrar de agradecer a Deus em um dia feliz, com sol e arco-íris coloridos é muito fácil, né? Mas em momentos em que a gente precisa e que acontece algo cataclísmico na nossa vida, nós não podemos nos esquecer daquela parte da oração do Pai Nosso que a gente diz e repete, talvez nem se perceba, seja feita a sua vontade. É muito importante que a gente lembre que nós não passamos por coisas aleatórias na nossa vida, passamos por coisas que nós pedimos a Ele para passar. Então, eu confesso que eu sou testemunha de como a evangelização é importante na vida de uma criança. Eu nasci dentro do centro espírita, ali na Trindade, e isso para mim fez completamente diferença. Hoje eu não me vejo longe do centro espírita, é algo que faz parte de mim. É aquilo que, quando na semana eu não posso ir nos dias que eu me proponho aí, faz falta. Eu fico ruim. E fico ruim por quê? Porque é especial alguma coisa, a casa é especial, é diferente? Não, porque isso faz parte da gente. Quando a gente se propõe a participar da doutrina, isso começa a fazer parte da gente, né? Então, isso faz toda a diferença, com certeza. E falando da minha família, é bem divididinho e separadinho quem frequenta mais a doutrina e quem não frequenta tanto. Porque quando a gente frequenta é mais fácil da gente se apoiar nos amigos, na doutrina, né? Com certeza, né? A tua fala acho que traz assim para a gente muita reflexão, né? De como a gente enxerga a casa espírita que frequenta, né? Eu acho que um dos desafios hoje
de muitas casas espíritas é transformar os frequentadores em uma comunidade, né? Em uma família mesmo, em um Exatamente. lugar que ofereça esse apoio e aonde as pessoas percebam que tem esse apoio, porque isso não vem de fora, né? É uma construção de cada grupo, né? Que cada grupo tem que fazer. E falando sobre isso, pensando então nos espíritas que você conhece, né? Que com quem você convive e nas pessoas que você conhece também na tua vida. Quais foram as atitudes de amigos, de conhecidos que mais ajudaram você nesse processo, né? Porque a gente não se prepara, né, de maneira assim adequada para um evento que a gente sabe que vai acontecer, né? E então a gente já não se prepara direito para quando ele acontece naturalmente, né? Não se prepara para a partida e não se prepara para a partida dos outros. Quando é um evento assim que é fora da ordem natural, né? Da ordem cronológica, uma criança vai antes, né? Dos pais. Então, eu acredito que ainda é mais difícil. Então, o nosso despreparo, ele possivelmente se manifesta ali, né? Então, como é que a gente pode fazer para, né, pensando em você que vivenciou isso, o que que ajudou nas atitudes das pessoas ali com quem você conviveu nesse período? Com certeza, o apoio dos amigos, dos familiares, isso foi primordial. Um, uma coisa muito interessante é quando as pessoas, os lugares, eles se adaptam a você. Esse é um período muito complexo na vida das pessoas, principalmente quando é um evento que não estava sendo esperado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu perdi meu avô, eu perdi minha avó, mas não foi assim tão grande. Mas esse evento em específico, ele toca mais as pessoas, né? Pela forma que aconteceu, pelas pessoas envolvidas, né? Pela idade. Então, são tudo motivadores que levam a ter uma comoção, vou dizer assim, nacional, porque foi um dia de comoção nacional, né? Eu lembro que no dia tem uma prima que ela não mora aqui, ela foi trabalhar no exterior. E em questão de minutos, ela soube lá e já estava em contato conosco. Então foi algo que se tornou notícia muito rápido, né? Isso, inclusive, nos causa problemas com a parte espiritual depois, porque se isso toma grandes proporções, quem está do outro lado também está envolvido em grandes proporções, né? Mas a atitude dos amigos que se proporam a acolher, porque em momentos assim nós descobrimos que não são todos que estão dispostos e preparados para saber conversar, para saber lidar, né? Para mim, em específico, foi uma experiência curiosa, porque apesar de ser uma pessoa muito comunicativa, me percebi que meus amigos se reduziram a 4, foram os 4 que ficaram em momentos que eu estava bem, e principalmente quando eu não estava bem, porque são momentos que nós precisamos dos nossos amigos, da nossa família, para se reerguer. Eu precisei e pude contar fortemente com esses meus bravos cavaleiros que hoje seguem comigo amizade firme e forte. E é uma pergunta que eu não sei se ela é muito justa de fazer, né? Mas enfim, porque o luto é um processo, né? Ele não é uma coisa que acaba, né, num determinado momento. Eu acho que é uma elaboração que a gente vai fazendo do nosso sentimento, né? Vai fazendo essa pontezinha que liga assim o pensamento, as ideias, o conhecimento que a gente tem com o sentimento. Então essa construção dessa ponte, eu acho que é uma elaboração que para cada um ela leva um tempo diferente, né?
Mas o que que mais mudou em você? Ou o que que você considera hoje, que ainda é recente, né, 2 anos, que essa experiência te mostrou, assim? Ou se de repente você quiser colocar algo da família, né, de forma geral, ou alguma coisa pessoal tua. Eu só tô mudando aqui a entrada de vídeo, que acredito que vai acabar minha bateria, mas logo já continuo aqui. Ah, real... Fechou os dois áudios ali. Acho que vai trocar então. Prontos. Aí. Perdão. É que realmente aqui minha bateria estava acabando, senão não iria conseguir continuar com a nossa gravação. Ah, realmente, sobre a sua pergunta, essa é uma conquista diária. Júlia, eu É, ainda não tô te vendo só. É, a opa, Camila e a Anaílca estão vendo. Ah, agora sim. foi. Ai, ai. Então tá bom. Talvez esteja um pouquinho travadinho, qualquer coisa vocês me avisam. Beleza, tô te vendo. Pode falar. Então tá bom. Sobre saudade, né, que você perguntou, realmente essa é uma conquista diária. Tem dias mais fáceis, dias nem tanto, né? Não existe uma receita de bolo para como se ver livre da saudade. Nós temos que lembrar sempre que nós somos espíritas, sim, mas de vez em quando a gente precisa também esquecer que nós somos eternos, que nossos entes queridos estão bem, né? Porque até os desencarnados sentem falta um do outro. A saudade em si, ela não é um sentimento ruim. O apego sim, o apego não é tão legal assim, né? Então, eu assumo, eu sinto falta do Bernardo todo dia, né? Seria uma mentira dizer que eu não sinto falta. Entrar em um corredor de supermercado de doce ou de uma loja de brinquedo que tenha dinossauro, para mim nunca vai ser a mesma coisa, né? Mas esse sentir falta, não é a mesma coisa que dizer que eu desejaria que ele voltasse ou de dizer que eu gostaria de senti-lo, né? Essa coisa física, né? Até porque esse sentimento, ele não é saudade, né? Ele é apego, apego do físico, do que foi um dia. E aí a gente corre o risco de uma coisa muito feia, né? Que a gente fala tanto na doutrina, que é a obsessão dos nossos entes queridos. Mas acho que esse é o que eu posso dizer de saudade, é o que eu posso dizer. Era o Chico, acho que dizia, né, que a saudade é uma dor que dói dos dois lados, né? Dos dois planos da Exatamente, vida, né? exatamente. E é indicativo de afeto, né? Com Ela, certeza, a gente, com certeza. inclusive, quem que é que diz? Tem um palestrante que diz, né? A gente tem saudades de Jesus, né? Então, É, a saudade, que é o nosso maior amor, então, por que que não vamos ter dos outros, né? Tranquilamente, a uhum, gente pode cultivar aí a com saudade e certeza. não o apego, né? Como você bem Exatamente. falou. Essa aceitação, né, Júlia, que eu acho que talvez às vezes ela é uma elaboração que vem, que é construída, né? Aceitar que aconteceu com a nossa família, né? Aceitar que foi determinado assim pra gente passar, né? Exato. Mas acho que a gente escutando você falar transparece muito a bênção que é esses princípios da doutrina, né? Porque é uma maneira diferente da maioria, né, de encarar uma situação dessas. Eu acho que fica bem,
transparece para nós na tua fala, né? Essa, esse embasamento, assim, que dá essa tranquilidade de você abordar o assunto, de você falar, né? Se você não tivesse todo esse conhecimento e essa fé ali preparados, né? Longamente preparados, talvez o posicionamento fosse outro, né? Fosse diferente. E aí eu queria perguntar para você se você tem planos de escrever outro livro, né? É, como é que tá a ideia aí de voltar a escrever para crianças, talvez para jovens, para adultos, o que que nós podemos esperar? Eu, eu, como eu disse, a escrita para mim nunca mais vai deixar minha vida. Isso com certeza é algo que eu garanto. Atualmente, eu estou bem concentrada na escrita acadêmica. Se tudo der certo, eu gostaria muito, estou estudando muito para isso, para passar no mestrado no meio do ano. Se tudo der certo, vou conseguir. É, mas no mundo da literatura, sair nunca mais. No que toca à escrita infantil, é um desafio. Eu considero a escrita do infantil, da literatura infantil, um desafio muito grande, apesar de que muitas pessoas não valorizam, não dão talvez uma importância para o livro infantil. Só que criança é uma criatura extremamente exigente. E às vezes a gente não se dá conta disso, porque principalmente a criança que está naquela fase do porquê, por quê? Não é qualquer coisa que responde essa pergunta. E tu tem que ter algo que faça sentido para ela. Então, a literatura infantil, eu confesso, eu acho um desafio. Esse foi um caso completamente à parte, o Bernardo. Não sei se eu vou ter essa coragem de voltar para a literatura infantil em si. De romance juvenil, de aventura, adoro, com certeza vou me deliciar em outras páginas e se tudo correr certo, tudo correr bem, vou ter, se tiver a oportunidade, né, de novas publicações, ficarei muito feliz, mas a da literatura infantil eu confesso que eu tenho um receio, porque eu acho uma tremenda responsabilidade a literatura infantil. Bom, nós vamos aguardar, né? Tu sabe que nós estamos sempre catando aqui atrás dos autores que tenham bons livros, né? Para a gente poder oferecer aí para o pessoal do Clube do Livro da FEC, né? Então, faço votos, né? Para que você se encoraje para escrever, porque eu acho que só o fato de você levar a sério a literatura infantil já é um grande passo, né? Não menosprezar o livro para a criança, né? Tratar ele como coisa séria, né? E não menosprezar a inteligência dos leitores infantis, né? Exatamente. Então é meio caminho andado para que saia um ótimo livro, né? Para que saia mais um livrão. Tem uma frase que eu gosto muito do James Smith, que ele diz que não existe livro de criança e livro de adulto. É só livro. Maravilha, né? Maravilha. Sabe que nós estamos estudando com um grupo aqui do Rio Grande do Sul um livro do Mark Barnett que chama A Passagem Secreta, porque literatura infantil é coisa séria. Então, o subtítulo do livro dele eu acho sensacional, né? Porque é coisa muito séria, né? Então É, a gente tem que realmente tratar com a seriedade que pede, né? Sem querer olhar a criança de cima, né? De um lugar superior, né? Ajoelhar com ela, ficar junto com exato. ela, né? É isso aí. Então nós precisamos de autores com essa visão, Júlia. Fique firme
aí no time, né? Vamos pedir que a inspiração venha para você e que a gente possa desfrutar aí de mais livros, né? Faço votos. E aí eu gostaria de saber que mensagem você pode deixar para a gente encerrar a nossa conversa para as famílias, né? Para as pessoas que vão nos assistir, o que que você gostaria de deixar como uma mensagem final? De tudo que aconteceu, algo que eu escuto muito, inclusive dos meus primos, os pais do Bernardo, vivam o hoje, viver intensamente. Isso é bom, isso é importante, né? É importante ter aquela ideia da a depressão e a ansiedade. A ansiedade é aquele medo do futuro e a depressão é a tristeza do passado, né? Então, que a gente saiba viver também o hoje, aproveitar o hoje, o presente, o momento, né? É aquela pergunta, talvez tão dolorosa: mãe, pai, você conhece seu filho, sua filha? Passa tempo de qualidade com eles? Porque daqui a alguns anos eles vão crescer, né? Nós temos a dádiva de esconder o quê? Uns 7, 8 ovos de Páscoa, no máximo. Acreditar no Papai Noel o quê? Até os 7 anos? Quando muito? Formatura da escola é só uma. Então, às vezes, aquelas noites que a gente passa fazendo um trabalho a mais, que às vezes a gente tem aquela ideia, não, eu faço minha hora extra, vou fazer uma poupança legal, guardar, salvar um dinheiro para um futuro, para uma aula diferente, um balé, um inglês, né? Mas será que no futuro essas horas extras vão fazer tanta diferença assim? Será que o tempo de qualidade não é melhor? Então, são coisas a se pensar. Não reclamar daquelas marcas de dedo no vidro da janela. Daqui a pouco a infância acaba. Esses são tempos muito preciosos. Cabe a nós, como pessoas que convivem com crianças, a responsabilidade de ensinar, por exemplo, o caminho de Deus. É um caminho muito importante. Missão de mãe, missão de pai, não é brincadeira. É a oportunidade que nós temos de saldar dívidas com aqueles que já se foram e também de nos comprometer com a nossa vida, com a vida que vem. E missão de vô e vó, igualmente, é muito preciosa, porque às vezes é a oportunidade que a gente tem de ter uma segunda chance de amar os nossos filhos por meio dos nossos netos. E olha só que incrível essa segunda chance. É uma segunda chance em vida. É uma segunda chance em vida de fazer diferente. E isso, às vezes, é uma preciosidade. É muito importante que a gente saiba colocar, por mais que seja difícil, que eu sei que hoje isso é uma utopia pensar no nosso estágio evolutivo, mas que a gente tente, a tentativa é muito importante. Tente colocar Deus como um mobile, é o centro da nossa existência, o centro da nossa vida. E não só como em alguns momentos, lembrar de fazer uma oração aqui, uma oração ali. O dia a dia passa, fica corrido e a gente não lembra de fazer, agradecer esse um momento simples, um céu azul, um momento legal, a gente não lembra, né? Mas é tão importante, porque atestado de pai e mãe de que deu certo é quando os filhos ficam com problema, independente da idade, e voltam correndo para o pai e para a mãe para buscar auxílio. Esse é o diploma de que deu certo. Quando o pai e mãe vê que deu certo, é quando o filho e a filha volta para casa e sabe o caminho de volta para casa. Porque se nós somos assim,
Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, não tem por que amar menos uma de suas criaturas. E Ele sabe que, de igual forma, quando nós precisamos de ajuda, precisamos de apuro, nós sabemos o caminho até Ele. Cabe a nós buscá-lo. Então, que a gente saiba aproveitar o hoje, essa nossa hora presente, para estudar, para amar, para respeitar, para cuidar com carinho dessa vida presente, em vistas de dias melhores. muito bom falar contigo, Júlia. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? Obrigada por estar aqui junto com a gente e participar desse bate-papo aí, desse nosso diálogo literário. E quero te agradecer de novo, então agradecer a equipe que participou aqui hoje nos dando apoio, a Camila, a Anailka e as demais, né, componentes da equipe que não estiveram aqui hoje, mas que deixaram atividades relacionadas com o teu livro, sugestões de outros livros que estão lá no nosso Padlet, né? Lá no projeto a gente contempla todas essas ações também. E aí, para a gente encerrar, então, eu me lembrei de uma quadrinha da Meimei que eu gosto muito, então vou encerrar com ela, que a Meimei diz assim: eis a dupla singular, escora que nos descansa, servir sem desanimar, nunca perder a esperança. Se sofres, segue e confia, não te queixes nem te irrites, espera. A bênção de Deus é proteção sem limites. Que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Que lindo.